Olá, meus amores e minhas amoras, eu sou a Andréia, esse é o nosso canal Linda Menina Biscuit, seja muito bem-vinda e hoje o nosso vídeo é uma bonequinha muito fofa em cima de uma caixa de acrílico, é uma pecinha que você pode usar em várias coisas, pode ser uma lembrancinha de recém-nascido, como também pode ser um enfeite para porta-maternidade ou então para caixas de meninas para guardar xuxinha, prendedores e anéisinhos, essas coisas de criança mesmo. Vai ser muito útil para você, então não perca tempo, pegue seu material e venha trabalhar comigo que você vai amar o resultado final. Lembrando que eu tô no Snapchat, Andreia_Dias com 2S, me segue lá que você vai ver o que eu faço no dia a dia, mostro coisas do meu trabalho e você vai gostar também. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Até mais! A gente vai fazer uma bebezinha pra colocar nessa latinha. Essa é pequena, de acrílico. E a gente vai começar pelas perninhas dela. Vou pegar 2 bolinhas de massa. Mais ou menos do tamanho de uma bola de 35 milímetros. Vou fazer 2, que é pra ficar do mesmo tamanho. Que é pra gente ter uma ideia do quanto vai usar. Continuo sem balança e a gente vai fazendo desse jeito mesmo. A gente vai pegar esse pedaço de massa que a gente pesou. Vai sovar bem. Fazer uma bolinha. E dessa bolinha a gente vai fazer um rolinho. Esse rolinho, uma parte a gente vai deixar mais grossinha. Que é a partezinha do pé dela. A gente vai rolar um pouquinho. Pra fazer o tornozelo. E achatar e fazer o pezinho, ó. Achata. Puxa, achata e puxa, para formar o pezinho dela. A gente não vai deixar o pezinho dela à mostra, não. Mas é bom que você deixe modeladinho para quando colocar a sapatilha ficar bem bonitinho. Faz a voltinha do pé, alisa. E se quando você terminar de alisar, você achar que ficou muito comprido o pezinho, você pode tirar um pedaço. E ajeitar novamente, pra ficar do tamanho que você quer. Certo? Feito o pezinho, a gente vai marcar no meio, que é a perna. Que é o joelhinho dela, dobrar e marcar o joelhinho. Assim. Pra gente poder colocar lá no potinho. Vou fazer com o outro. Bolinha, rolinho, e aí sim a gente vai deixar uma ponta mais gordinha do que a outra. Aí você mede pra ver se ficou mais ou menos do mesmo tamanho, que é pra ver se... Porque se você medir, você vai saber se vai ficar na mesma espessura. Ó. Na ponta mais grossa a gente vai afinar. Pra fazer o tornozelo. E o pezinho a gente vai apertar. Cima pra baixo, dos lados. Cima pra baixo e na lateral.
E aí vai alisando, ajeitando. E depois marca. E dobra. E aí dá só uma ajeitadinha com o dedo, que aí ele vai ficar parecendo o joelhinho. A gente vai colocar ela no meio do potinho. Eu vou deixar ela assim, de perna aberta. Você escolhe a posição que você achar melhor. E vou deixar essa parte dar uma secadinha até mexer nela novamente. Eu já vou fazer aqui o corpinho dela. Vou pegar um pedacinho de massa. E vou medir aqui, ó, pra ver mais ou menos a quantidade, porque aqui é só o corpinho. Aqui não tem a roupinha, e é pra ficar fininho mesmo, porque o bonitinho dela vai ser a roupinha que vai estar caidinha. Então, a gente vai pôr assim mais fininho mesmo. A gente vai fazer o corpinho do mesmo jeito que a gente fez daquela menininha do chaveiro. Ó, vai esticando. Não é pra ser grande. E aí, aqui a gente vai definir só o tamanho, ó. Ela não precisa ficar gordinha. Esse aqui é só o corpinho dela. O volume vai vir na roupa. Eu fiz com o pescocinho, mas pode ser que eu tire ele. Olha. Eu uni as duas partes. É bom passar um araminho dentro do corpo, unindo pra deixar bem durinho, então um palito de dente. Eu vou deixar secando essa parte enquanto a gente vai fazer o rosto dela. E depois a gente volta pra fazer outros detalhes. A gente precisa que algumas partes aqui estejam mais sequinhas. Eu coloquei aqui, não passei cola, porque é provável que eu tenha que tirar o corpinho dela daqui pra poder colocar a calça que eu quero vestir nela. E eu só coloquei assim pra vocês entenderem como é que fica o encaixe, certo? Se vocês não forem fazer ela de calça e batinha, for fazer só um vestidinho, pode partir daqui, certo? Eu vou usar uma bola de isopor. Eu acho que é 35 milímetros essa. E vou usar o tamanho dela de massa. Bom, a minha bolinha de isopor tá muito grande, é de 35, eu troquei por uma de 20. E vou fazer dela, então é a mesma coisa. O tamanho da bola não depende, a quantidade de massa que depende do tamanho da bola. Então, assim, você tá fazendo uma maior ou uma menor, você vai olhar a bola que você tá usando e vai mexer na quantidade de massa. Eu vou fazer uma bolinha, dá 1,5 vezes o tamanho dela. E vou encapar essa bolinha. Subir aqui. Baixando e vou fazer o meu rostinho. Enfiando a massa pra dentro.
Vou rodando até tirar o excesso aqui embaixo. Volto. Faço ela ficar lisinha de novo. Agora aqui eu vou dar uma empurradinha pra cima. Marcar o pescoço. Vou tirar o pescocinho dela aqui. Acabou que eu perdi a marcação que eu tinha feito, então vou fazer aqui da área dos olhos. Tava um pouco tortinha a massa, então vou fazer a área dos olhos. Eu vou dar um empurrãozinho aqui, ó. Empurradinho de nada com o dedo. Depois com a estequinha, vou apertar na lateral, empurrar com a estequinha. E vou voltar. E aí vou puxando e arredondando o narizinho dela, ó. Vou marcar de novo a área dos olhos. Ajeitar aqui embaixo. Nas bochechas. Tirando a marcação dos dedos. Esticando o pescocinho. Assim. Agora eu vou marcar com essa esteca entre o nariz e o queixo. Vou subir um pouquinho a massa. Vou subir a parte de cima e abaixar a outra. Cortar a lateralzinha pra fazer marcação do sorriso. Agora a gente vai bolear lá dentro. Em cima e embaixo. Vou descer o lábiozinho dela. Ajeitar o narizinho dela que já sumiu um pouquinho. Vou levantar de novo. Vou levantar a boquinha dela. Vou bolear lá dentro e vou fazendo esse movimento até eu achar que já dá pra formar o lábio dela certinho. Sorrisinho do jeito que eu quero. Parte de cima, se a gente dá uma apertadinha. Assim. Marco o lábio superior. Desenhando o lábiozinho dela aqui, tirando o excesso aqui do lateral. E com aquela esteca de novo, eu vou puxar ele mais pra fora um pouquinho. E marcar a lateral. Cuidando pra ficar bem bonitinho. Marcar de novo. E aí, marco o sorriso dela. Desse jeito. Agora a gente vai marcar aqui em cima de novo. Só pra ficar bem visível a marca dos olhos, da área dos olhos. Empurrar o narizinho. Até ele virar uma bolinha. Esse narizinho tanto pode ser furadinho, como pode ser sem buraquinho. Agora que eu vou marcar
queixo dela. E agora a gente vai fazer a orelha. A gente vai pegar um pedacinho de massa. Vai fazer uma bolinha. Faz um rolinho. Deixa do mesmo tamanho. E aí, marca a esteca no meio, rola. E aí, encaixa. Na área dos olhos, na lateral, poleia pra cima e pra baixo. E aí, faz o buraquinho pra colocar um brinquinho depois. Do outro lado, a mesma coisa. Pra cima, pra baixo. E o brinquinho. Agora, a gente vai deixar essa parte secar. A cabecinha dela secar também. Vou tirar o excesso do pescoço. Vou deixar secar pra gente continuar montando a peça. Tem que estar sequinha. Olha. E aí, o que que a gente vai fazer? Enquanto essa parte seca, a gente vai montar a calça dessa daqui, dessa parte aqui. Vou desencaixar o corpinho, se eu não passei cola. Vou usar esse tom de rosa, que é um pozinho que eu usei, ele chama cereja. A gente vai abrir ele e fazer uma calça leg pra ela. Então, aqui, eu abri a massa. Agora, eu vou cortar e vou tirar uma calça leg pra ela. Vou deixar ela mais fininha aqui. Essa espessura mais ou menos. E vou colocar pouco abaixo do joelho. Tem que ser bem fininha, pra não ficar feia, pra não ficar grossa, não ficar uma calça grossa. A gente vai tirar esse excesso. Depois de cortar, a gente vai alisar, que é pra ficar bem ajeitadinho, bem bonitinho. Tirar todo o excesso de massa que não ficou boa. E do mesmo jeito a gente vai fazer com a outra perna. Mede na mesma altura. Passa a massa. Corto o excesso. E depois ajeita. Olha, a minha nem deu. Eu vou ajeitar com esteca. É bom que a perna já esteja sequinha. A minha ainda não tá. A minha tá mole. Ainda tá bem mole. Mas eu preciso continuar o vídeo. Então, a gente vai adaptando aqui, como pode. Ajeitar aqui, porque ela ficou um pouquinho torta. Pronto. Agora, vou usar pro sapatinho um pedacinho de massa rosa claro,
que eu vou abrir também. Eu vou deixar fininha. Eu vou usar até a tampa da caixinha. E vou cortar esse pedacinho. Vou encaixar no pé dela. Bom que o sapato também esteja bem, o pezinho esteja bem sequinho. Vou encaixar o sapatinho aqui no pezinho dela. Que não é um sapatinho, é só uma massa aberta. Fechar aqui, ó, aqui atrás. E aqui também. Agora, a gente vai cortar o excesso. E alisar o pezinho. Embaixo do pezinho. E ela vai ficar assim, ó, uma sapatilha, tipo de bailarina. Vou fazer o outro do mesmo jeito. Coloca no pezinho dela. Vai encaixando. Aí, encosta lá atrás e embaixo e corta o excesso. Tirou o excesso? É só ir descendo a massa e alisar embaixo do pezinho. Desse jeito. Agora, a gente vai colocar ela de volta aqui na tampa para ela secar. Vou passar cola, mas como eu ainda não vou finalizar a peça, eu não vou passar a cola, mas se você já souber exatamente como vai fazer, como a gente tá criando aqui, eu vou deixar ela assim, vou unir só com o corpinho, deixar ela secar sem cola. Porque se eu precisar tirar ela daqui, ela não tá coladinha e eu não vou ter problema algum. Então, aqui, vai secar pezinho, sapatilha. A gente vai fazer pra ela um lacinho. Vamos fazer um laço pra enfeitar a sapatilha. Eu vou pegar um pedacinho de massa da cor da calça dela. Vou abrir fininha. Vou cortar. Vou acertar pra deixar bem fininho do jeito que eu quero. Aí, eu vou cortar no meio. E essa metade eu vou unir e apertar. Uni as duas pontas e apertei aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa, na outra parte. Encontrei as duas partes e apertei. Agora eu vou cortar o excesso dessas duas pontas.
e grudar. Assim. E aí, vou pegar um pedacinho de massa, fazer um rolinho e vou encaixar no meio do laço. Unindo as duas partes, ó. Vou ajeitar aqui. E vou usar ele pra colocar aqui em cima, ó. Em cima da sapatilha. Eu vou fazer o outro e já volto. E aí, depois de pronto os dois lacinhos, a gente vai colocar ele na frente da sapatilha, ó. Agora eu vou colocar de novo as partes juntas, porque elas precisam secar. Em cima da caixinha. E vou colocar o corpinho, que é o que tá segurando as duas por enquanto. E vou deixar secar mais um pouco. Opa! E vou deixar secar pra gente dar continuidade na peça.